Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E neste vídeo iremos aprender sobre os 5 principais sinais de pontuação que mais caem nas provas de concursos públicos, vestibulares e Enem. Falaremos sobre o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto e vírgula e 2 pontos. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. E o que são sinais de pontuação? Veja bem, primeiramente veio a fala, depois veio a escrita. A escrita veio para auxiliar a comunicação da fala. E os sinais de pontuação vieram para auxiliar as intenções da fala. Então, os sinais de pontuação servem para auxiliar nas intenções da nossa fala na escrita e também para mostrar as nossas emoções na escrita. E o primeiro sinal de pontuação sobre o qual falaremos hoje é o ponto final. O sinal de pontuação mais utilizado na nossa língua. O ponto final serve para evidenciar uma pausa maior do que a pausa evidenciada pela vírgula. E quando é que nós utilizamos o ponto final? Primeiro caso no qual nós utilizamos o ponto final: em frases ou orações declarativas, ou seja, frases ou orações que apresentam uma declaração. Veja só neste exemplo: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Um trechinho do poema Motivo, de Cecília Meirelles. Observe que o ponto final, ele vem encerrar uma oração declarativa, uma mensagem que traz uma declaração. A minha vida está completa. Ponto final. E a segunda situação na qual nós utilizamos o ponto final são em frases ou orações imperativas. Aqui eu abro um parênteses com vocês. Em frases imperativas, nós também podemos utilizar o ponto de exclamação. Então, pode ser utilizado os 2 sinais de pontuação. O ponto final, como eu vou mostrar no exemplo, e também o ponto de exclamação. E o que é uma frase imperativa? Uma frase ou oração imperativa é aquela que apresenta uma ordem, um conselho, um pedido. Veja neste exemplo: se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Um trechinho de um poema de Clarice Lispector. Observe este ponto final depois da oração: respeite também. Essa é uma oração imperativa, está fazendo um pedido. E depois dela foi utilizado o ponto final. E a terceira situação na qual nós utilizamos o ponto final é nas abreviações. Todas as vezes que formos abreviar uma palavra, é necessário usar o ponto final.
veja alguns exemplos: doutor, doutora, batalhão, antes de Cristo, atenciosamente, sim, é assim que abrevia, excelência e exemplo. Quanto à palavrinha exemplo, eu vou abrir um parênteses e trazer uma explicação a mais para vocês. Se abreviou a palavrinha exemplo, já sabe que é obrigatório o ponto final. Mas se depois dela vier uma explicação, aí, além do ponto final, é obrigatório também usar os dois pontos. Já já aprenderemos sobre eles. E agora veremos o nosso segundo sinal de pontuação desta aula. Falaremos sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é aquele ponto que nós utilizamos para evidenciar emoções como susto, felicidade, surpresa. Veja só este exemplo. Eu, agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Um trechinho do poema Do Amoroso Esquecimento, de Mário Quintana. Observe esta construção. Eu agora, que desfecho. Perceba que aí ele está exprimindo uma emoção que no caso ele mostra a sua felicidade. E perceba que ele encerra essa construção com um ponto de exclamação. E nós utilizamos o ponto de exclamação sempre depois das interjeições. As interjeições são aquelas palavrinhas que servem para evidenciar as nossas emoções repentinas. Veja só este exemplo. Uma tirinha do Garfield. Snap, ai. Snap, ai. Snap, ai. Mais uma. Snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Observe depois das interjeições. Snap, ai. Depois de todas elas é utilizado um ponto de exclamação. Agora falaremos sobre o terceiro sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação serve para marcar uma pergunta. Veja só este exemplo. Ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? Um trechinho de um poema da Clarice Lispector. Observe essas construções. Presa por quê? Mas essa liberdade é inocente? Perceba que elas representam uma pergunta e depois dela é utilizado o ponto de interrogação. A gramática também prevê o uso do ponto de exclamação juntamente com o ponto de interrogação. Se a frase ou a oração for ao mesmo tempo uma pergunta e uma afirmação, então poderão ser utilizados os dois pontos ao mesmo tempo. Agora, você não vai utilizar isso na sua redação. Fica a dica para você. Acontece com muita frequência o uso dos dois sinais de pontuação em histórias em quadrinhos. Veja só este exemplo. Cebolinha, ai meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre,
Perceba nessas construções. Você está bem? O que aconteceu? Depois dela foi colocado tanto o ponto de interrogação quanto o ponto de exclamação, porque na verdade aí está representando tanto uma pergunta quanto uma frase declarativa. E o quarto sinal de pontuação é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula possui basicamente as mesmas funções da vírgula. Em todas as situações nas quais você pode usar a vírgula, você também pode usar o ponto e vírgula. A propósito, eu já tenho aqui no canal aulas gravadas nas quais eu explico tudinho sobre vírgula. Se você não assistiu, dê uma corridinha lá depois. Mas há uma situação diferenciada na qual deve-se usar o ponto e vírgula, que é nas enumerações, conforme eu vou explicar. Veja só neste exemplo. Estes planetas compõem o sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Perceba que ao final de cada palavra é utilizado o ponto e vírgula, porque elas estão enumeradas. E entre a penúltima e a última palavra, aí não é utilizado o ponto e vírgula, mas é utilizado a palavrinha e. E também a segunda situação diferenciada na qual pode-se usar um ponto e vírgula é nas orações coordenadas muito extensas, nas quais já foram utilizadas várias vírgulas. Veja só este exemplo. Gosto de ler, minha irmã de assistir a séries, nossa prima de passeios ao ar livre. Observe que nesta oração é utilizado 2 vezes o ponto e vírgula. Por quê? Porque a oração já está muito extensa e já possui várias vírgulas entre elas. E o quinto e último sinal de pontuação são os 2 pontos. Os 2 pontos possuem 3 finalidades. A primeira delas é abrir um diálogo em um discurso. Veja só este exemplo. Olhou para mim e disse: "Queira entrar, por favor?" Observe que após a palavra disse, foi utilizado os 2 pontos. E a função dele aí é abrir um diálogo, uma conversa em um discurso, em um texto narrativo. E a segunda finalidade dos 2 pontos é começar uma explicação ou uma enumeração. Veja só esses exemplos. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Um trechinho do poema Motivo, de Cecília Meirelles. Observe esses 2 pontos. Eles têm a função de começar, de anunciar uma explicação. Perceba que esse trecho, sou poeta, corresponde a uma explicação dado pela autora. Agora o próximo exemplo. Compramos 2 livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Vidas Secas. Observe que neste caso também foi utilizado os 2 pontos, mas eles começam uma enumeração.
E a terceira situação na qual nós utilizamos os dois pontos é para anunciar uma citação. Citação é quando você pega a fala de um autor e introduz no seu texto. Veja só este exemplo. Concordo plenamente com Malala. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Observe, o uso dos dois pontos neste caso teve a função de anunciar uma citação, ou seja, um trecho extraído de outro autor e inserido no texto de outra pessoa. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre os 5 sinais de pontuação que mais aparecem nas provas de concursos públicos, além, é claro, da vírgula, que, como eu já disse, já tenho aula aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários também sugestões para as próximas aulas e me diga se você está gostando, se você está aprendendo. E lembre-se, como disse o jogador de beisebol Babe Ruth, é difícil abater uma pessoa que nunca desiste. Ninguém pode abater uma pessoa que persiste, uma pessoa que não desiste. E é isso que eu desejo para você, que você persista no seu sonho. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.